Olá, eu sou o professor Danilo Delarco, seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV e hoje nós vamos falar sobre as eleições de 2018, um tema que está em alta, um tema que está em debate, as eleições efetivamente começaram, as propagandas estão aí, os debates estão aí e a gente precisa entender um pouco mais dessa eleição para a gente poder ter um voto realmente consciente. E quem está aqui nos nossos estúdios hoje para esclarecer várias de nossas dúvidas sobre essas eleições é o professor Mário Sérgio Lepre, cientista político e professor do curso de Direito da Unifil. Professor Mário, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado pela sua presença. Tá? Eu que agradeço. E eu quero saber de você um pouquinho sobre o que a gente espera dessas eleições, ou seja, o perfil dessa eleição, ela é um perfil diferente de todas as outras, ou você está percebendo alguma semelhança com alguma eleição que nós já tivemos aí? A semelhança talvez com a eleição de 1989, né? Que foi aquele momento em que você tinha um monte de partidos disputando e poucos candidatos. Foram para o segundo turno candidatos com 20% dos votos, que é o que eu acredito que vai acontecer nessa eleição. Essa eleição, nós vamos ter o segundo turno, claro, mas os dois candidatos que irão para o segundo turno... Foi o Collor e o Lula, Foi o Collor e Lula. Mas repare, né, que era Collor, Lula, depois Brizola, muito pertinho do Lula, né, quase ali. Mário Covas, também um espectro bastante de divisão, né? espalhado. Depois daquilo, aí nós tivemos eleições que começaram a ter uma polarização entre o PSDB e o PT. Isso começou em 1994, Fernando Henrique Cardoso ganhou, veio com o Plano Real, aí depois ele acabou construindo a reeleição, e aí foi reeleito em 98, e aí você tinha sempre um embate com o Lula na época, né? Até ele ganhar, até o Lula ganhar, foi em 2002, porque o Fernando Henrique era duas reeleições, aí ele apresentou o José Serra e não houve, por parte do José Serra, não houve aquele abraço, né, no governo, porque havia uma impopularidade, esse negócio do medo, né, da impopularidade do governo, então evitou de defender o governo. Eu acho que esse foi um erro do José Serra naquela época lá. E o Lula era o novo, né, vamos experimentar, a situação estava diferente e tal, então houve o mapa do Brasil ficou vermelho em 2002. Olha, eu posso estar errado, mas me parece que não houve estado em que o José Serra ganhou. Né? O que depois, em 2006, aí já começa a alterar novamente. Aí você começa a ter alguns estados azuis e alguns estados vermelhos. Vermelho no sentido do PT e azul no sentido do PSDB, que são cores que já estão meio que determinadas no ambiente da política. Né? Mas a partir desse momento ocorreu a tal da polarização. E aí você tem ou o PSDB ou o PT, né, praticamente ganhando as eleições, e aí a disputa era sempre polarizada, né? Até a Marina tentar fazer a terceira via, na eleição de 2010, na eleição de 2014, mas nunca conseguiu. Né? E agora essa eleição é diferente nesse sentido. Né? Ela, embora ainda me pareça... Tem muita dúvida da população ainda também, né? Tem muita gente em dúvida no voto, ou tem muita gente já mais ou menos sabendo, mas não quer falar. Tipo assim, nas pesquisas estão meio... Tem um problema grave, que é a questão do Lula. Né? Porque para o eleitor, veja, né? Para o eleitor que está ali vendo a situação... Qual é o eleitor do Lula, por exemplo? Tem um eleitor do Lula. E ele é candidato, não é candidato. Então isso é algo que faz com que a eleição também tenha esse grau de incerteza que a gente está vivendo. Né? Por quê? Porque esse nome existe, não existe, quem ele apoia. Então até agora, né, nós estamos ainda no começo de setembro, você tem um quadro bastante nebuloso. Então não dá, para o cientista político hoje a situação mais difícil de você me perguntar é exatamente qual é o seu prognóstico para essa eleição. Eu sinceramente difícil de prever, diria quase impossível. E já que você tocou na questão do Lula, há alguma possibilidade do Lula ser candidato ainda? Porque o TSE agora, 6 votos a 1, considerou que ele seria inelegível, é isso? Como é que é? Na verdade... Explica um pouquinho para a gente, para o leigo, como é que foi essa decisão. Na verdade, ele fez o registro da candidatura, né? Porque a própria lei da ficha limpa, ela indica que há a possibilidade de você estar subjúdice. Então, enquanto estiver subjúdice, na verdade, você tem a possibilidade de ter o registro, de fazer campanha. Inclusive, houve candidatos que ganharam a eleição dessa forma. Ou seja, se há uma discussão judicial... Não foi uma condenação ainda? Há uma discussão judicial. O que se decide
no sentido de ele pode fazer campanha, né, uma vez que é clara a inelegibilidade? Essa é a pergunta, né? E aí decidiram que não. No caso do Lula. No caso do Lula, né? Mas são decisões que eu não vejo assim uma exatidão com a regra, com a lei, com a 9.504. A possibilidade dele conseguir, então, é bem pequena, ou quase zero. É difícil. Então, por exemplo, enquanto ele tem recurso, a estratégia do PT era você ir esticando com o Lula, né? Até sei lá por quê, no sentido de repente mostrar, né, criando um mártir. Não sei, posso estar exagerando. Será que dá, no caso de pensar na transferência de voto também? Tá, a transferência de voto, então, aí é que está que eu não estou entendendo ler direito essa atitude do PT, porque a transferência de voto não seria melhor tentar já fazê-la? Entendeu? O Lula sem já apoiando esticar. o Haddad como presidente. Essa é uma pergunta que os não sei quem no PT, ou se é o próprio Lula, que me parece que é o próprio Lula, que eles vão conversar com ele, então vai lá o Haddad e conversa com o Lula na cadeia e depois sai com a estratégia. Eu, sinceramente, essa leitura eu não consigo visualizar se ela está sendo melhor. Até agora, a estratégia não foi ruim. Por quê? Porque você tinha um indivíduo em janeiro de 2018 condenado em segunda instância, você tinha uma situação bastante grave em relação a ele, e você tinha uma popularidade dele, medida pelos institutos na época, bastante baixa. Depois da prisão, foi o contrário. Ao invés da popularidade baixar mais, não, ela começou a subir. Então aí é que está, qual é o limite entre, de repente, ele está sendo preso ou o discurso de que ele é injustiçado, e aquele discurso para o pobre, e isso colar. Então, me parece que está colando. Eu vou ser sincero, eu acho que esse discurso de atacar o Lula, olha, o presidiário não pode ser candidato, já deveria ter saído, eu acho que isso está levando o eleitor a ir para o lado dele. Então, talvez a estratégia esteja sendo correta. Pode ser que a gente tenha um segundo turno aí com o Haddad. Pode. Não dá para você descartar. Você não descarta, porque as eleições, elas, de uma certa forma, elas têm uma capilaridade PT-PSDB. O PSDB hoje perde voto para o Bolsonaro. O Bolsonaro ele arregimentou os votos que seria do PSDB, que está na extrema-direita. Não sei se ele vai conseguir manter. Mas hoje é assim, então o PSDB Ou seja, o Bolsonaro tira pouco do PT, então? Exatamente, daí são dois polos, entendeu? Então, por exemplo, o Alckmin só vai crescer se ele tirar voto do Bolsonaro, se o Henrique Meirelles não crescer, se o Álvaro Dias não crescer, entendeu? O Ciro Gomes me parece que está mais no campo da esquerda, né? E ficaria ali numa situação no sentido mais do voto herdado do Lula. Entendi. Então aí a esquerda que ficaria com essa questão. O PT conseguindo transferir os votos do Lula para o candidato do PT, que vai ser o Fernando Haddad, então ele murcha a Marina e o Ciro. Entendeu? E aí o PSDB teria que captar os votos que hoje estão aí entre até o Amoedo, inclusive o Amoedo, né? Que são os votos que poderiam, né, dar estofo para o candidato do PSDB ir para o segundo turno. Então é difícil a situação. E professor, o que seria, para a gente ter um voto hoje mais consciente, né? Então, as pessoas estão acompanhando, estão tentando entender tudo isso que está acontecendo, né? E muitos ainda estão pensando em quem votar, né? O que seria um voto consciente hoje no sentido de que, o que eu tenho que observar que esses candidatos têm que observar no próximo governo? Ou seja, qual seria o debate adequado hoje? O que o próximo governo, qual é a agenda que esse próximo governo precisa? Certo. Eu diria da seguinte forma, o debate adequado hoje, o debate que o Brasil precisa é o debate das reformas. Então eu acho que isso é essencial, não sei se a eleição vai caminhar nessa direção, mas nós precisamos, sem dúvida alguma, ter a reforma da Previdência, ter uma reforma de Estado, ter uma reforma tributária, para fazer com que um equilíbrio fiscal seja predominante no país. Hoje o país é um país com um déficit enorme, é um país que gasta mal, é um país que não tem condições de fazer políticas públicas, mal administrado. Não faz políticas públicas, não é porque não tem dinheiro. Então eu já vi algumas pessoas, não, porque tem que aumentar a verba para a saúde, tem que aumentar a verba para a educação. Não, nós gastamos muito com educação, gastamos muito com saúde.
mais do que países desenvolvidos. Mas não... Se você pegar os dados, nós gastamos no nível de Dinamarca, em proporção do PIB. Então, o Brasil, PIB, né, e aquilo que gasta com educação. Então, essa proporção, o Brasil gasta muito com educação, gasta muito, mas gasta mal. Então, não adianta eu falar, não, precisa ter dinheiro. Sim, precisa ter dinheiro. Agora, não é só isso. O fato é que, se está indo dinheiro para a educação, não está chegando no professor. Não está chegando naquele que realmente está desempenhando o papel. Alguma coisa aí está sendo seja, desviada, você tem, né? uma administração pública muito grande, você tem excesso de servidores que se aposentam muito cedo, se aposentam com vencimentos integrais. Então, esse tipo de coisa faz com que o Estado brasileiro seja muito grande. E essa discussão ainda não está começando agora. Alguns candidatos e algumas delas apontam, são impopulares também. Então... São totalmente impopulares. Basta, por exemplo, você pegar a reforma da Previdência, o que cola é exatamente: estou perdendo direitos, não mais me aposentarei. A ideia no Brasil é que a aposentadoria seria ficar rico. Ficarei rico com a aposentadoria. Então, veja, isso é deturpado. Né? Por quê? Porque a aposentadoria é subsistência. Se você quiser ficar rico, você tem que trabalhar muito. Né? Porque nós estamos num país capitalista, ou não. Então, é isso que a gente tem que pensar. Ah, não, mas não pode ser indigno. Sim, mas para que você tenha aposentadoria, você precisa contribuir, tá certo? E a do servidor, então, a contribuição do Estado e do servidor. Alguns servidores falam assim, não, porque tudo que eu contribuo, sim, mas veja, para que ter dois modelos de aposentadoria? Ter um modelo que é o geral, um regime geral e um regime próprio, tem que juntar tudo, uma só. Senão a gente vai falar assim, olha, todos são iguais perante a lei, vamos ver. Professor, nós vamos chamar um intervalo e a gente volta já com mais respostas sobre essas questões das eleições, tá? Então não sai daí, a gente volta já. A saúde do seu animal merece o melhor cuidado. No Hospital Veterinário da Unifil, seu pet conta com a mais completa estrutura do norte do Paraná em instalações e tecnologia, ambulatórios, laboratórios, diagnóstico por imagem, área para isolamento, centro cirúrgico e equipe de profissionais especialistas. O Hospital Veterinário da Unifil atende animais de companhia, silvestres e de grande porte, tratando todos como você faz, com carinho e atenção. Hospital Veterinário da Unifil, porque seu animal merece o melhor cuidado. Estamos de volta com o programa Direito Unifil aqui na UTV, sobre as eleições de 2018, e quem está aqui com a gente para tirar algumas de nossas dúvidas é o professor Mário Sérgio Lepre, cientista político. Professor, nós terminamos o bloco anterior falando um pouquinho da agenda que o próximo governo teria que ter, enfrentar. E o senhor deixou claro que a gente precisa discutir reformas, senão o Estado se torna insustentável. Isso, já está. Já está, né? Já não tem. Então, a gente precisa entrar nessas discussões, e agora que os debates estão começando, talvez algumas ainda a gente consiga prestar atenção, alguns ainda vão discutir, outros vão tentar passar meio batido, porque sabe que às vezes um ponto ou outro não é uma medida muito popular. Né? Mas isso o governo vai ter que enfrentar, independente de quem vença. Independente de quem vença. Só que aí a questão que é interessante é a seguinte: mentirá aquele que ganhar a eleição dizendo que não vai mexer em nada. Não vai mexer em nada. A gente está percebendo que alguns já estão falando, assim, tentando, nós vamos ter que ver a Previdência, mas não quer falar exatamente o que vai fazer. Né? A Marina, por exemplo, é uma delas, que vai, mas... mas na hora que você aperta um pouquinho, não quer deixar claro. Ou seja, a gente sabe que vai acontecer. Né? E qual que seria... A gente discute muitas questões das eleições presidenciais, mas a gente, às vezes, a gente percebe que as pessoas estão muito perdidas mesmo. São nas eleições estaduais. Pelo menos aqui no Paraná, a gente conversa com algumas pessoas. Quem não é aquele que já tem uma filiação, quem já está um pouco envolvido, né? Aqueles que estão... O cidadão mais, vamos dizer assim, o comum do dia a dia... A gente conversa com as pessoas, está todo mundo meio assim, para quem que eu voto para governador, para quem que eu voto para senador, para quem que eu voto para deputado. E são deputado estadual, né? São quatro votos ali, né? Deputado estadual, federal, senador e governador. Esses aí são os mais difíceis de votar. Para presidente, talvez seja mais fácil, porque você vai acabar tendo, né, mais clareza, né, da situação. Governador, a situação é que no Paraná você não apresenta ali uma qualidade mais consistente aí dos candidatos. Então, isso talvez dificulte um pouco a estratégia do voto.
né? Você tem a governadora, você tem o Ratinho, você tem o Arruda, né? E você tem alguns outros candidatos menores. E talvez meio difícil para o eleitor hoje, vai ficando sem opção, etc. Para o Senado também, uma certa dificuldade, muita gente sendo criticada, passivos de corrupção. Então isso leva o eleitor a ter uma certa dificuldade na escolha. As pessoas querem inovar, mas às vezes não tem como inovar, porque quem normalmente falta nome, falta gente nova, falta gente que queira, né? A maioria vamos dizer, da velha política, que já estão inseridos aí há algum tempo. Então, aí fica aquele negócio. E votar na velha política seria algo ruim, né? Porque muita gente fica imaginando isso. Né? Será que estarei fazendo algo... Será que tudo que é o novo é o melhor mesmo, Será que tudo que é o novo é o melhor? E aí é que está, porque na verdade esse desgaste da política, que o Brasil passou por isso, fez com que a gente tivesse uma dificuldade muito grande. O partido, por exemplo, ele no Brasil, ele não tem uma identidade de mostrar para o eleitor, que eu achei esse um grande defeito dos partidos no Brasil, porque os partidos são responsáveis por apresentar aos eleitores o candidato. Então, se o partido tivesse mais qualidade, ele teria uma seleção de lideranças muito mais... ou seja, eu tenho mais credibilidade. Por quê? Porque o partido selecionou para te apresentar. Como a gente não tem partidos no Brasil, então o atalho pelo partido não funciona. E aí você fica dependendo de nomes. Ou seja, é até uma pergunta, né? Que dá para acreditar nos partidos políticos hoje? Ou seja, não dá para acreditar, né? Não Do dá, jeito que está... Não dá. Nós tivemos uma dificuldade muito grande na formação do sistema partidário brasileiro. Nós tivemos agora, no ano passado, em 2017, uma reforma política incipiente, ainda inicial. Essa reforma ela deu uma melhorada. Por quê? Porque não para essa eleição de 18, mas para as próximas, ela inseriu a cláusula de barreira, ela diminuiu, na verdade, acabou com os recursos dos partidos que não têm um número suficiente de votos, né? E acabou com as coligações na eleição proporcional. Então, eleição proporcional, eleição para deputado, né? Eleição para vereador, que havia aquela coligação enorme e você votava no Tiririca e elegia um cara de um partido que... então, porque às vezes o voto era de levava 2, 3 juntos do partido que ninguém sabe quem Não sabe quem vezes. Por quê? Porque eleição no sistema brasileiro... Mas então ainda assim é hoje. Mas não tem mais a coligação. Ainda assim é hoje, você está perguntando na eleição 18. Nessas eleições agora de 18. Eleição 18 é assim. Porque eles fizeram uma mudança para o futuro. Né? Eles não são... Né? Então, quer dizer que a pessoa tem que tomar cuidado hoje que se ela votar em alguém, como deputado estadual, federal também, certo. Se essa pessoa é muito bem votada, ela pode trazer com ela alguém que não não teve a quantidade ideal de votos. No caso, sim, hoje funciona assim. E você tem que prestar muito bem. Você teria que olhar bem a coligação, ou seja, quem que está ali como... Quem está ali. Né? E eu vou mais longe ainda no que você disse, porque dependendo do voto do eleitor nessa eleição, é que vai sair a proporção daquilo que os partidos terão de tempo de televisão para o futuro. Entendi. Então, o pró-futuro está vinculado hoje. Ou seja, se você tiver um partido aí que tem uma bancada muito grande, esse partido vai ter mais recursos de televisão, vai ter mais recursos do fundo partidário. Então, nós temos que... Tem que ser bem... O voto de agora, mais do que nunca, precisa ser consciente. Tem que ser consciente. Até porque alguns partidos não terão mais acesso a nada. Nem a horário de televisão, nem a recurso. Se não tiverem lá uma porcentagem, que agora eu não sei, me fugiu, que é chamada cláusula de barreira. Então, essa cláusula de barreira não vale agora, mas vai valer para as eleições futuras. E cada vez mais, ela vai espremendo cada vez mais. A tendência é você ter uma disputa com menos partidos. Entendi. Então, essa quantidade enorme de partidos, daqui 10 anos, vai acabar. Vai pela lógica da mecânica daquilo que foi alterado. Mas também tanto partido com praticamente as mesmas ideologias, não dá para a gente nunca... Sim. Se você for olhar os planos ou as ideologias, não dá para você diferenciar muito um partido do outro, né? Nós hoje no Brasil temos uma situação horrível, né? Porque você não... É uma quantidade tão grande de partidos que não fazem uma seleção de lideranças adequada. Então apresentam pessoas para o cidadão e aí quer que o cidadão tenha uma consciência ao votar. Então veja a dificuldade, né? Porque você não tem um atalho. Então, enquanto o Brasil não tiver uma reforma política até mais adequada, agressiva, né? Que realmente faça com que o partido seja responsabilidade pelo nome que ele apresentou,
Entendeu? Não temos. Cadê a responsabilização do partido pelo nome? Traz um monte de gente ali desqualificada. Isso é típico da democracia? Sim, mas o partido é responsável pela democracia, pela qualidade, né? Então, se ele traz um indivíduo desqualificado para disputar a presidência da República, nós vemos, né? Poxa vida, e correndo o risco de ganhar. Então é duro, né? É necessário uma reforma política mais forte, uma mudança, talvez até no sistema de governo, para parlamentarismo, mas tem que fortalecer os partidos. Professor, nosso tempo está esgotando, mas tem um monte de dúvida aqui ainda, então eu vou convidar para o senhor continuar com a gente no próximo programa. Eu vou encerrar esse programa, então os nossos telespectadores, nós vamos ter um próximo programa com o professor Mário Sérgio, onde a gente vai esclarecer mais dúvidas sobre as eleições. Tá? Quero que vocês continuem com a gente, agradeço a audiência nesse programa. Não esqueça que a Unifil tem agora pós-graduação em Direito, Direito do Trabalho, Direito Penal, Previdenciário, Direito Civil. Se você tem uma graduação, quer especializar na área do direito, entre em contato com a Unifil, está aqui os nossos sites, telefones, entre em contato com a gente. Agradeço a sua audiência, até o próximo programa.